é a Mari, queria dizer que não escolhi um bom horário pra gravar. Tá escurecendo, talvez esse vídeo tenha o quê? Alteração de cores. Mas tá tudo bem. Bom, no vídeo de hoje eu voltei ao tema redação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando bastante sobre o modelo de redação, como que deve ser mais ou menos estruturado, principalmente nas redações da VUNESP. Hoje eu vim gravar um outro vídeo, só que o intuito é diferente. O intuito é passar alguns dos conselhos, vamos dizer assim, das dicas que eu tive quando eu tava no cursinho sobre pontos a melhorar, assim, específicos na redação, que vai ajudar a sua nota a elevar. Antes de qualquer coisa, eu gosto sempre de falar nesses vídeos de redação que eu não sou professora de redação, obviamente. A minha ideia aqui é compartilhar aquilo que eu recebi durante o cursinho, o que era me falado, o que funcionava pra mim. E eu sei que essas dicas podem ajudar, mas o ideal é que se você tiver um acesso mesmo a um professor de redação que esteja bem ligado a vestibulares, que faça isso sempre, todos os dias, ele sempre vai ser a melhor pessoa pra você procurar. A minha ideia é só dividir um pouco das minhas experiências e quem sabe dar um clique de alguma coisa que você pode tentar aprofundar mais ali na sua redação. Bom, como nesse vídeo eu não vou falar sobre nenhuma redação específica, nenhum modelo, nenhuma prova, eu acho que ela pode servir pra vários tipos de vestibulares que vocês forem prestar, porque eu vou focar em competências. Então assim, por mais que o modo de correção em cada vestibular, em cada prova seja diferente, no geral eles sempre estão olhando alguns pontos específicos que vai alterar de nome de prova para outra. Mas em geral o tema, se tipo assim, a pessoa pegou a redação e tá falando sobre realmente aquilo que eles estavam pedindo que ela falasse. Outro ponto também bastante importante é se a pessoa tem coerência, tem lógica no discurso que ela passa ali durante o texto e se também aquele texto ele foi feito na forma específica que estavam esperando, tipo assim, pediram uma dissertação e a pessoa escreveu um poema, não tá coerente. E também tem a coesão, que é a forma como se liga, se articula os parágrafos, as ideias daquilo que você está tentando passar. Vou começar então pelo eixo da coerência, que eu acho que é o eixo onde acontece bastante problema assim na nossa nota. Em geral, quando você tá falando de uma dissertação argumentativa, dissertativa e tudo mais, você tá tentando o quê? Convencer o seu leitor de uma ideia que você defende. E pra convencer, você fala assim, olha, não tô falando baseado em nada, eu tenho esses dois argumentos aqui. E esses argumentos, dentro deles, tem um monte de coisa também que fala que faz sentido. Só que quando a gente vai fazer um parágrafo, normalmente esse segundo e o terceiro parágrafo, que é de o quê? Abrir mesmo o argumento, mostrar ali tudo que você tem pra falar sobre ele, é muito comum que a gente faça o quê? Não faça um parágrafo argumentativo, e sim um parágrafo expositivo. E é meio que difícil você ver onde que você tá errando. Porque muitas das vezes a gente acha que só expor pontos a respeito de um determinado assunto vai convencer as pessoas, mas exposição é exposição. Você tem que criar o quê? Algo que articule aqueles fatos que você está citando para que eles se tornem um elemento de convencimento. Então vamos supor, vamos falar sobre uma ideia tipo super boba, vamos fingir que no meu texto eu estou tentando convencer as pessoas, a minha tese é de que os alunos têm que estudar em uma determinada escola. Eu sei que não tem nada a ver com a vida real isso daí de redação, mas enfim, parágrafo expositivo. A escola X, ela apresenta X professores, ela apresenta também 50 salas de não sei das quantas, apresentam mais uma quadra poliesportiva. Olha só, quando você vai lendo isso, você fica, nossa, um monte de ponto positivo. Então, se eu já tô falando um monte dessas coisas, então provavelmente as pessoas já estão entendendo por que faz sentido, por que eu já tô convencendo ela, porque olha só essa lista de coisa boa. Mas não, isso daí é só enumerar fatos. E daí quando você vai transformar isso em argumentativo, você tem que introduzir outras palavras, outras frases pra dar esse ar de convencimento. Então vamos supor, a escola apresenta 10 salas de estudo, o que permite que os alunos, depois do horário das aulas, tenham um ambiente de concentração para se dedicar ao estudo do vestibular. Então assim, tá vendo como eu não tô só citando, eu tô falando um negócio e articulando ali o porquê que aquilo é importante. A escola também possui uma quadra poliesportiva, o que permite que os alunos, além do estudo, balanceiem o seu tempo com uma atividade física, o que é essencial na vida de um vestibulando, de ter equilíbrio entre o estudo e a atividade física. Então tá vendo que, tipo assim, não é só sobre citar coisas que você acha que vão ser boas e que vai ser, tipo, de maneira óbvia, convencer o porquê que deve estudar naquela escola. Não, você tem que colocar os pontos e justificar, articular as ideias entre si para que você realmente saia de um parágrafo expositivo para ir para um parágrafo argumentativo. Outro ponto também que é muito comum acontecer e as pessoas perderem pontos na qualidade da coerência é fazer lacunas. E o que é fazer lacunas? É quando você coloca alguma informação no texto pensando, tendo como pressuposto que o leitor vai saber do que você vai estar falando, porque segundo você é um conhecimento universal. E não é tudo que é conhecimento universal. Na verdade, a maior parte das coisas que a gente coloca no nosso texto, a gente acha que todo mundo vai saber o que é,
mas na verdade não. Então, por exemplo, quando no meio da sua argumentação você vai citar um filósofo ali pra dar exemplo de alguma coisa, fazer alguma analogia, ou às vezes você vai citar também um autor de algum livro, ou um pensador, um teórico, sei lá. Normalmente a gente fala assim, segundo fulaninho, isso, aquilo outro. E, gente, não dá pra você só falar, tipo, segundo fulaninho, mesmo que o fulaninho seja Aristóteles. Não, é importante você minimamente localizar ali o leitor do que você vai estar falando. E daí, pra tirar essa lacuna, o que você teria que fazer, então? Segundo o pensador tal, do período X, em sua obra, blá, 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 cito o nome da obra, sei lá, afirma que blá, 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 blá. Então, assim, você já coloca mais ou menos qual que é o período da pessoa, onde que essa pessoa tá no tempo e no espaço, o que que ela aonde que ela tá falando isso que você tá dizendo, tipo, segundo X. Segundo X, como assim? Onde que ela fala isso? É importante, por mais que a gente na vida real, a gente fala, nossa, gente, quem que não vai saber quem que é tal pessoa? Mas não, a gente tem que colocar isso pra deixar o nosso texto realmente embasado e não dar margem pra você colocar uma informação que vai ficar meio que jogada ali. E agora, saindo um pouco da coerência e falando sobre coesão, que eu acho que ajuda bastante quando você vai tecer uma ideia durante o seu texto, que você vai costurar ali tudo ali que você tá pensando, é a coesão interna e externa. O que é isso, coesão interna e externa? É que assim, um texto, você tem ali todos os parágrafos e cada parágrafo não pode ser um texto isolado, tipo, tudo que você fala nesse parágrafo não tem nada a ver com o que você fala com esse, não tem nada a ver com você... Não! Eles podem ter ideias principais diferentes, mas eles têm que conversar entre eles. E a forma de fazer com que eles conversem entre eles é usando o quê? Os conectivos. Então vai ser aquele entretanto, logo, apesar, ademais, enfim. Só que uma das coisas que é muito comum que a gente vê, as pessoas pegam essas palavras e elas salpicam no texto, tipo assim, joga ali, eu acho que ali, aqui tá com cara de que tem que ter um mais. Só que pra usar essas palavrinhas, você tem que entender o sentido delas, o sentido que elas trazem pra frase. Porque às vezes você tá ali tentando trazer pro seu texto uma ideia de oposição, só que na verdade você usa um conectivo, alguma coisa que não tem esse mesmo sentido que você quer passar. Então meio que rola uma quebra de sentido, ou o que daí acaba afetando o quê? A coerência, e meio que deixa o seu texto ou ele meio travado, ou um texto que não faz muito sentido. Então é muito importante agora, gente, o quê? Voltar para a gramática. Você fazer uma boa redação está intimamente associada a você ter domínio e conhecimento de elementos da gramática. Você estudar a oração subordinada, as orações coordenadas, que quando você escuta esses nomes você já fica, meu Jesus, já quer chorar, sofrer. Mas pra mim, pelo menos, gramática era uma das matérias muito desafiadoras, que eu descobri isso no cursinho. Antes eu achava que tipo, gente, gramática, português, super fácil. Mas na verdade não, ela enriquece, ela é uma ótima ferramenta para sua redação. E eu sinto que assim, sem ter domínio desses determinados elementos, você não consegue passar de um patamar ali na sua redação e ir para um nível mais elevado. Mas tá, Marina, você tava falando de conexão interna, conexão externa, o que é isso? Bom, a conexão interna são o quê? É dentro de um mesmo parágrafo, quando você tem uma frase, então você quer fazer a conexão dessa frase com a frase seguinte, você usa uma palavrinha ali no meio, um conectivo, um conector ali. Isso é o que? Faz parte da conexão interna, é como você vai articular as ideias dentro de um mesmo parágrafo, enquanto que a coesão externa é o que? É aquela coesão que você vai fazer entre um parágrafo e outro. Porque querendo ou não, você vai meio que mudar um pouco o seu foco, do que você vai estar falando entre um parágrafo e outro, mas na ideia geral faz tudo parte de um mesmo assunto, de um mesmo tema. Então é importante que o que você começa ali a falar naquele parágrafo de baixo, de alguma forma retome o de cima pra dar uma linha de segmento mesmo, fazer uma coisa que seja fluida. Então vamos supor que você tá nesse parágrafo falando sobre o mecanismo e tudo mais, e no parágrafo seguinte você quer trazer, na verdade, uma contraposição sobre o outro lado desse mecanismo de ação. Daí você começa o quê? Apesar de tal mecanismo de ação ajudar no blá blá blá, ou seja, tá vendo? Apesar de tal mecanismo de ação, você tá retomando o que você falou no anterior, tá colocando um apesar que dá a ideia de contraposição e vai seguir o que você tem pra falar no seu parágrafo seguinte. Falei que eu tava gravando num horário ruim? Esse vídeo deve ter começado com luz, agora eu tô o quê? Cheia de sombras. Bom, e agora, saindo da coesão e indo pro final, então, que é a questão do tema, uma coisa que é sempre importante é que, na verdade, assim, vamos falar qual que é o principal erro. Quando a gente vê uma frase temática ali que a gente tem que fazer uma redação sobre aquilo, às vezes a gente tem a tendência de focar em algum ponto específico daquela frase. Vamos supor, no meu ano, quando eu entrei na FAMEMA, o vestibular,
tava falando sobre atletas transexuais participarem de esportes competitivos. Eu não lembro exatamente como era formulada a frase, mas era basicamente isso, tinha todos esses elementos. O que aconteceu? Muita gente, quando vai ler aquele tema, quando vai fazer a redação, foca mais em quê? Falar sobre atletas transexuais, outros falam mais sobre pessoas transexuais, outros falam sobre participação nos esportes, mas não nos esportes competitivos, ou seja, não fecha direitinho o que era o tema, entendeu? Porque quando o vestibular faz ali aquela frase pra você, o tema, a frase temática, enfim, ela quer que você fale sobre aquilo e aquilo ali, entendeu? Você tem que colocar todos os pontos que ela tá mencionando. Tanto que na grade de redação da FAMEMA, por exemplo, na parte de tema, eles têm lá uma pontuação. Vamos supor, se a pessoa, dependendo do tema que for, só citou atletas transexuais, não falou tal coisa, tal coisa, tal coisa, ela só vai ganhar 1 ponto nessa competência, sendo que, na verdade, o máximo dela é 4. Então é muito importante que a gente não perca isso e não faça fuga, que é o que a gente chama de quando você faz a redação e você tangencia o tema. Meio que fala sobre uma coisa parecida, mas não é exatamente aquilo que eles queriam. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Eu sei que foi um vídeo mais pesadinho assim de assunto, mas a verdade é que é isso. Fazer uma redação não é só sobre saber qual que é o modelo de cada faculdade. Não, tem muita coisa ali dentro que a gente tem que explorar e ir trabalhando durante o decorrer do ano pra gente conseguir ir evoluindo. Não se esquece de dar um like no vídeo se ele te ajudou, se inscrever no canal. E é isso. Espero muito então que eu tenha ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!